Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Capítulo 6. Sobre a ostentação. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que estais no céu. Sobre as esmolas. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Jesus ensina a orar. E, quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a ele. Portanto, orai deste modo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostrei entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estais jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. As riquezas e a preocupação com os bens materiais. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que comereis ou com que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu,
que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial as alimenta, caso não tenhas muito mais valor do que elas. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto a que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 7 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do olho, e então enxergarás bem como tirar o cisco do olho de teu irmão. Não profaneis o que é santo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. A persistência na oração. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. As 2 portas e os 2 caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita, e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que encontram. Amém, aleluia, glórias a Deus. Os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em peles de ovelhas, em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinhos, ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios?
Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Os dois fundamentos. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Façamos agora a leitura do capítulo 8 do livro de Mateus. A cura de um leproso. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: olha, não contes isso a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou, para que lhe sirva de testemunho. O centurião de Cafarnaum. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Glórias a Deus, aleluias, aleluias, glórias a Deus, aleluia. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. E naquela mesma hora o seu servo foi curado. A cura da sogra de Pedro. Assim que Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Ele tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Amém, aleluias, glórias a Deus. Ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Sobre a autorrenúncia. Quando viu uma multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de partir para o outro lado do mar. E um escriba, aproximando-se, disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que antes que eu vá sepultar meu pai. Permite que antes eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultarem seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram. E levantou-se no mar tão grande tempestade, que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhes respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados gadarenos. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a terra dos gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, vindos dos sepulcros. Eles eram tão perigosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E gritaram: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo devido? A alguma distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E Jesus lhes disse: Ide. Então eles saíram e entraram nos porcos. E toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro do mar e morreu nas águas. Os que cuidavam da manada fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. E toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse daquela região. O paralítico de Cafarnaum. Jesus entrou no barco, foi para o outro lado do mar e chegou à sua cidade. E trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que possuíam, Jesus disse ao paralítico: Ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas disseram consigo mesmos: Este homem está blasfemando. Todavia, conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus disse: Por que pensais o mal no coração? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Amém, aleluia, glórias a Deus. Ele se levantou e foi para casa. Ao ver isso, a multidão temeu e glorificou a Deus, que concedera tal autoridade aos homens. Amém, aleluia, glórias a Deus. O chamado de Mateus. Saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, respondeu: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa: Quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Glória a Deus, aleluia. Os discípulos de João e o jejum. Então os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que vós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhe respondeu: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes quando o noivo está com eles?
Mas chegarão os dias em que o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo rasgará parte da roupa, e o rasgo ficará maior. Nem se põe vinho em odres, não se põe vinho novo em recipiente de couro velho. Do contrário, se rompem. Derrama-se o vinho e os recipientes se perdem. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, e assim ambos se conservam. A cura da filha de Jairo e de uma mulher com hemorragia. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, chegou um dos chefes da sinagoga e, ajoelhando-se, disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a mão e ela viverá. Então Jesus se levantou e o acompanhou, ele e seus discípulos. E certa mulher, que por 12 anos sofria de uma hemorragia, aproximou-se por trás de Jesus e tocou-lhe a borda do manto. Porque dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei boa. Mas Jesus, voltando-se vendo-a, disse: Ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou boa. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os flautistas e a multidão em alvoroço, disse: Retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dormindo. E riram dele. Depois que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia espalhou-se por toda aquela terra. Amém, aleluia, glórias a Deus. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram e clamavam: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E, tendo ele entrado em casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou-lhes: Credes que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, sim, Senhor. Então Jesus lhes tocou os olhos, dizendo: Seja feito conforme a vossa fé. E seus olhos foram abertos. E Jesus lhes ordenou terminantemente: Cuidado para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e divulgaram a sua fama por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoniado. Enquanto eles se retiravam, levaram a Jesus um homem mudo e endemoniado. Logo que o demônio foi expulso, o mudo falou, e as multidões se admiraram, dizendo: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. A seara e os ceifeiros. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: Na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Façamos agora a leitura do capítulo 10 do livro de Mateus. Os 12 e sua missão. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Glória a Deus, aleluia. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: Não ireis aos gentios,
nem entreis em cidade de samaritanos. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar, dizendo, o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não levareis no cinto ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, procurai saber quem nela é digno e hospedai-vos ali, até que vos retireis. E ao entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz venha sobre ela. Mas se não for digna, que retorne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem ouvir vossas palavras, sacudir o pó dos pés ao saíres daquela casa ou daquela cidade. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede astutos como as serpentes e sem malícia, como as pombas. Cuidado com os homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis, para que deis testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falareis, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer. Porque não sois vós que faleis, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Um irmão entregará seu irmão à morte, e um pai a seu filho, e filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebulo ao dono da casa, quanto mais aos de sua família. Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Amém, aleluia. O que vos digo às escuras, dizei-o às claras, e o que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o dos telhados. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma pequena moeda, mas nenhum deles cairá no chão, se não for da vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça, estão todos contados. Portanto, não temais, valeis mais do que muitos passarinhos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim.
Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que dê até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá a vossa recompensa. Amém, aleluias, glórias a Deus. Então, está escrito assim aqui no capítulo 8 de Mateus, versículos 6 e 7. Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. Amém, aleluias, glórias a Deus. Senhor, nesse momento, nós lhe agradecemos pela leitura dos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Faz parte do Novo Testamento, tá? E nós lemos essa palavra agora, estamos clamando, Senhor, pelos aqueles que estão em cima de uma cama, no leito de um hospital, ligados às vezes a aparelhos, usando medicações, meu Pai, que não podem andar, fazer suas atividades normais, né? Que o Senhor vá, como o Senhor disse aqui, ó. Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. Vai, Senhor, visita todos aqueles que estão no hospital, visita meu irmão Carlos, visita Valnei, Senhor, todos que estão no leito do hospital, que o Senhor possa ir e curar. Também, Senhor, nós pedimos por essa guerra horrível entre a Ucrânia e a Rússia, para que chegue a ter um término, seja assinado um acordo de paz. Em nome de Jesus que nós clamamos. Amém, aleluias e glórias a Deus.